fabricante chinês Leapmotor entra no mercado do Reino Unido com este crossover de segmento D de tamanho médio superior, o C10 testado neste caso como um veículo totalmente elétrico. O valor pedido aqui normalmente compraria algo menor e com menor autonomia, e ainda há muita tecnologia e bastante equipamento de série também. É compreensível o motivo de a Stellantis ter se tornado coproprietária da Leapmotor. No desenvolvimento de trem de força para veículos elétricos, as marcas chinesas avançaram sobre as ocidentais com a tecnologia Cell-to-Chassis. Com isso, em vez de uma bateria grande ser simplesmente colocada sobre o chassi, o pacote de baterias passa a ser integrado ao chassi do carro, o que é uma situação em que todos ganham, pois melhora a rigidez, aumenta o espaço interno e aprimora a dinâmica de condução. Assim como sua rival oriental BYD, a Leapmotor, afirma ter sido pioneira nesse desenvolvimento. Quem fez isso, né? As marcas ocidentais querem muito essa tecnologia. Ela estará nos próximos Teslas. Esse provavelmente foi o principal motivo da Stellantis pagar tanto pela participação na Leapmotor. Tudo isso explica por que este C10 não compartilha absolutamente nada de sua engenharia com qualquer coisa que o grupo Stellantis já tenha comercializado antes. Certamente não a bateria deste carro, de 69,9 kWh, a única disponível, que a Leapmotor fabrica quase inteiramente sozinha e da qual parece muito orgulhosa, apesar do fato de que seu alcance potencial de 263 milhas é bastante comum para os padrões da categoria. Ou ao menos é o que ela oferece neste modelo elétrico. Durante as filmagens, a Leapmotor preparava o lançamento de uma versão alternativa do C10. Você talvez prefira bem mais uma versão com extensor de autonomia ou extensor de autonomia veículo elétrico que combina uma bateria com um motor elétrico de 218 cavalos e pode mais que dobrar a autonomia da versão elétrica para mais de 950 quilômetros. Mas é a variante totalmente elétrica que é o nosso foco aqui. Só há uma única versão disponível, com um motor síncrono de ímã permanente montado na traseira, desenvolvendo 215 cavalos. A aceleração é propositalmente linear, então o carro na verdade não parece tão rápido quanto os números sugerem. Vai de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e atinge o limite de 170 km por hora comum nos elétricos. O modelo com extensor de autonomia é um segundo mais lento, mas mantém os 320 Nm de torque, garantindo boa força em médias rotações. Essa força aparece no modo Sport, mas como a autonomia dessa versão elétrica é limitada, não convém usar esse modo com frequência. Nos outros dois modos, Comfort e especialmente Eco, o C10 é bem menos disposto. No menu de modos, você pode escolher o modo personalizado, configurando o trem de força, direção e regeneração de freio como acesso rápido. Falando em regeneração de freio, há 4 níveis disponíveis: baixo, padrão, alto ou modo de um pedal. Este último, de forma irritante, só ativa se o carro estiver estacionado. Espero que corrijam isso na atualização de meio de ciclo. O que você não precisa ativar é a útil função de roda livre, que desengata automaticamente o motor de tração em trechos planos ou de descida onde ele não é necessário. Estamos razoavelmente certos de que, nas mãos de um fabricante experiente, a plataforma rígida e o baixo centro de gravidade proporcionados pela tecnologia de célula ao chassi utilizada aqui poderiam criar um veículo elétrico de excelente dirigibilidade desse tamanho. Mas a Leapmotor não é um fabricante experiente e, para ser franco, isso fica evidente na dinâmica de condução deste C10, apesar do fato de que a Stellantis aparentemente emprestou alguns engenheiros da Maserati para ajudar a ajustar este carro para a Europa. Ao contrário das promessas da tecnologia de célula ao chassi, há bastante rolagem da carroceria nas curvas, principalmente devido a uma suspensão muito voltada para o conforto, o que seria aceitável se essa maciez fizesse com que o C10 fosse tão suave sobre os buracos urbanos quanto é em alta velocidade nas curvas rápidas. Mas não é o caso e você vai sentir buracos e lombadas mais do que deveria. O preço aqui sugere um SUV bastante compacto, mas ao vivo o C10 se revela um modelo do segmento D bem maior. É refrescante ver que não há nenhuma tentativa de criar aquele tipo de silhueta esportiva que está na moda nesse segmento, mas com suas superfícies bem envidraçadas e suavizadas, este Leapmotor ainda consegue ser muito eficiente aerodinamicamente.
Uma vez lá dentro, se tudo lembrar a Tesla, a Leapmotor ficará satisfeita, pois essa era a intenção do designer. O ambiente é bem minimalista, com saída de ar elétrica oculta em toda a largura e ausência de botões físicos, algo que pesquisas mostram que compradores europeus estão cada vez mais cansados. Há ainda mais uma homenagem à Tesla ao redor do volante. A alavanca de marchas que a marca americana deixou de usar foi incluída aqui, assim como os botões giratórios no volante, quase idênticos aos de um carro do Musk. A central multimídia de 14 polegadas é familiar para donos de Model 3 e Model X, mas um pouco menor que a da Tesla. Mas é igualmente cheia de menus e submenus com os quais você vai ter que se acostumar rapidamente, porque eles controlam todos os tipos de funções essenciais. Além do sistema de climatização, modos de condução e regeneração dos freios, inclui também ajuste dos espelhos e aquecimento e resfriamento dos bancos. A marca não aderiu à tendência de unir as telas do infoentretenimento e do painel. Assim, as informações do painel, vistas pelo volante de formato incomum, ficam em uma tela separada de 10,25 polegadas. O que mais? Bem, há uma sensação de leveza e amplitude graças ao enorme teto panorâmico de vidro de 2,1 metros quadrados que é de série, e o acabamento parece ser muito bom. A qualidade do couro sintético com acabamento em silicone certificado pela Alcatex não acompanha. Parece que os compradores chineses esqueceram a sensação do couro verdadeiro. Você pode ou não se convencer com tudo isso. Se não, vamos levá-lo a uma parte deste carro que pode muito bem te convencer. O banco traseiro. É aqui que aquele comprimento extra da carroceria em relação aos concorrentes de preço semelhante nesta categoria realmente faz diferença. Há muito mais espaço para as pernas e joelhos do que quase qualquer carro que conseguimos pensar abaixo de 45 mil libras, com bastante espaço para deslizar os pés sob o banco da frente e uma sensação arejada destacada pelo grande teto panorâmico que mencionamos antes. Infelizmente, quando chega a hora de conferir o porta-malas acessado pela tampa traseira elétrica de série, descobrimos que há um preço a pagar por todo esse espaço para os bancos traseiros. Os 435 litros do porta-malas deste modelo elétrico podem parecer suficientes, apesar de serem cerca de 150 litros a menos que um concorrente como o Škoda Enyaq. Mas é difícil não se decepcionar, já que isso é menos do que nos SUVs menores de 4,3 metros que citamos antes. No modelo extensor de autonomia, veículo elétrico com extensor de autonomia, o porta-malas reduz para 400 litros. Também não há ganchos laterais para rebatimento do encosto traseiro, mas pelo menos ele fica completamente plano, liberando 1.410 litros. São 1.375 litros na versão extensor de autonomia veículo elétrico com extensor de autonomia. Apenas essa versão elétrica conta com mais 34 litros de espaço de armazenamento sob o capô, útil para os cabos de carregamento. Informamos o alcance do modelo elétrico em nossa seção de direção. 263 milhas desde que o carro esteja no modo Eco. No entanto, a autonomia não é o ponto onde você realmente vai encontrar o principal problema que talvez estivesse esperando descobrir na proposta de compra deste carro. Para alguns donos, isso se relaciona mais à velocidade de recarga pública em corrente contínua, são apenas 84 kW, o que não é suficiente. Isso significa que o carregamento público em corrente contínua com o Leapmotor demora mais que o normal, mas não muito. Carregar de 10 a 80% em corrente contínua neste C10 leva cerca de 40 minutos. Isso é quase o dobro do tempo de um Model Y. Uma carga de 30 a 80% em corrente contínua levaria 30 minutos. Mesmo assim, se você quase sempre carrega o carro em casa, isso pode não importar. O carregamento em corrente alternada a partir de uma wallbox de 7,4 kW leva cerca de 10 horas para recarregar totalmente, embora você possa reduzir esse tempo para 6,1 horas se precisar carregar apenas de 30 a 80%. Se você tiver uma alimentação trifásica e puder carregar a 11 kW, como o C10 permite, o tempo de recarga total será de 6 horas e 21 minutos. O C10 é exatamente o tipo de carro que os fabricantes europeus temiam que os chineses trouxessem em massa ao nosso mercado. Isso muda alguma coisa pelo fato de o carro, nesse caso, ser parcialmente de propriedade europeia? Bem, a Stellantis obviamente acha que sim. Vai ser interessante ver se os clientes concordam.